Hoje vocês irão saber aqui quais são os jogadores da seleção brasileira que estão na reserva e que devem ser titulares da seleção para os próximos jogos. Olá pessoal, antes de começar falando sobre a seleção, eu quero pedir vocês aqui que se inscrevam aqui no meu canal, ativem o sininho das notificações e deixem aquele like de gostei para dar aquela fortalecida aqui no nosso canal. Nós estamos vendo durante os jogos os estádios bastante lotados, mas a Copa do Mundo do Catar podemos dizer que até agora está bem organizada e muito boa, com bastante jogos empolgantes, até com algumas zebras de seleções que não têm tradição alguma na Copa e que estão aí derrubando algumas seleções gigantes já bem cascudas quando se fala de competição Copa do Mundo. E não diferente de várias seleções tradicionais, nós temos a seleção brasileira, e esta seleção, na minha opinião, de 2006 para cá é uma seleção bastante forte, que tem tudo para ganhar esta Copa do Mundo. Tem jogadores que estão jogando aí nos maiores clubes do mundo, da Europa, que podem muito bem vestir a camisa da seleção e darem conta do recado. Durante alguns jogos da seleção brasileira, precisamente os dois primeiros jogos da Copa, contra a Sérvia no primeiro jogo e contra a Suíça no segundo jogo. O primeiro jogo do Brasil foi bastante convincente, em que o Brasil jogou com muita vontade, com muita determinação, jogou bonito e o principal, que é jogar para frente, atacando e agredindo no campo defensivo do adversário. Já no segundo jogo a gente já viu um pouco mais de diferença, uma seleção mais nervosa, mais apreensiva, talvez um pouco pela falta do Neymar e do Danilo, né? Principalmente o Neymar, só que na minha opinião o técnico da seleção brasileira, Tite, errou enquanto colocou no lugar do Neymar Fred. O Brasil ficou muito recuado para trás. Na minha opinião deveria ter colocado o Bruno Guimarães, porque trata-se de um jogador que chega lá na frente, aquele volante ofensivo, aquele jogador surpresa que chega na área sempre. Então é muito importante que nos tempos de hoje, um futebol tão evoluído como está, é importante que se tenha uma equipe de futebol, aquele jogador que chegue na área, e este jogador, sem dúvida nenhuma, pelo momento que passa, um momento excepcional, que é o momento do Bruno Guimarães, bastante valorizado na Europa e que está aí na seleção fazendo não sei o que no banco de reservas. Então, na minha opinião, no lugar do Fred eu colocaria o Bruno Guimarães, que durante a partida até entrou no segundo tempo e incendiou o jogo, quando entrou ele e o Rodrigo, atacante, e consequentemente o Brasil conseguiu sair com a vitória diante da Suíça por 1-0. Então é assim, o Danilo infelizmente se machucou e o Neymar também no primeiro jogo contra a Sérvia, e estão desfalcando a seleção provavelmente durante esta primeira fase. Provavelmente só voltarão nas oitavas de final, como o Brasil já está classificado. No jogo de sexta-feira agora, o Brasil só precisa se confirmar em primeiro ou em segundo lugar. Ganhando de Camarões, já se garante em primeiro lugar do grupo. Então pessoal, no lugar do Danilo, que está machucado durante os próximos jogos da seleção, eu colocaria o Daniel Alves. Apesar de ser um jogador de 39 anos de idade, mas é um jogador que já conhece ali a posição. Infelizmente o Brasil ainda não conseguiu fazer novos laterais, seja na esquerda como na direita. Nós vemos aí laterais, tanto Alexandro como Danilo, não são jogadores ofensivos, ou seja, que chegam na linha de fundo e façam um cruzamento para a área. São jogadores que se preocupam o tempo todo em só marcar, porque o Tite colocou no lugar do Danilo, colocou aí o Militão, que é um zagueiro de origem. Na sua carreira começou como lateral, mas não tem nada a ver de lateral. É um jogador que a todo momento estava cobrindo a saída de algum zagueiro. Quando saía Thiago Silva ou Marquinhos, ele cobria o setor. Então o Militão estava jogando mais como um terceiro zagueiro da seleção brasileira e não como um lateral. Até porque ele não é o ofício dele como lateral direito.
Então eu colocaria o Daniel Alves no lugar do Danilo nestes próximos jogos da seleção. Já no caso do Neymar, um jogador que está atuando mais ali do meio para frente, eu colocaria o Bruno Guimarães. É um jogador que vive aí um excepcional momento. Nós vimos aí que a seleção brasileira, com o Fred no meio campo e o Militão na lateral substituindo o Danilo, a seleção ficou muito lenta. Eu colocaria esses jogadores mais rápidos aí, Bruno Guimarães na vaga do Neymar e Daniel Alves na vaga do Danilo. Com certeza a seleção seria mais ofensiva e mais rápida durante o jogo. Esperamos que o Tite nos próximos jogos, principalmente agora nesse último jogo contra Camarões, que definirá qual a posição do grupo da seleção brasileira, em primeiro ou em segundo, que coloque alguns jogadores que estão no banco aí e que merecem estar como titulares, sem dúvida nenhuma. E foi isso, pessoal. Este foi nosso assunto de hoje, falando aqui destes jogadores da seleção brasileira que estão na reserva e que devem ser titulares da seleção brasileira, sem dúvida alguma. Vou pedir vocês aqui, pessoal, que se inscrevam aqui no meu canal. Pessoal, é só esse nominho vermelho aqui que vocês estão vendo aqui embaixo. Vocês clicam nessa palavra, inscrevam-se, clique o dedo em cima, que vocês estão me ajudando muito aqui, inscrevendo-se no meu canal e também deixando aquele like. Tchau, pessoal, e até a próxima.